Bom, de volta com o programa da redação, neste dia 1º de setembro do ano 2014. Estamos conversando com o presidente do PSD, aqui de Ceará-Mirim, ex-vereador Júlio César. Júlio, queria colocar uma questão. Nós estamos assistindo uma eleição a nível de Estado diferente de outros anos, quando, por exemplo, o chefe do governo, no caso o governador, a governadora, sempre teve direito à reeleição. Como é que você vê esse caso, considerado pela mídia um tanto esdrúxulo, onde o presidente do partido regionalmente e nacionalmente, senador José Agripino, negou o direito da governadora Rosalba Ciarline de ir para a reeleição e o povo dizer se queria ou não, se o governo estava ruim ou não. Como é que você viu esse fato? Porque, na verdade, é um dado diferente na eleição deste ano aqui no estado do Rio Grande do Norte. Olha, né, eu avalio a eleição do estado desse ano como a eleição da conveniência, né? Foram várias conveniências que direcionaram num sentido e que terminou formando aí o maior acordão político da história do Rio Grande do Norte. Certo? E, infelizmente, Rosalba foi vítima da conveniência desses políticos que sempre governaram o nosso Estado ao longo dos últimos anos. Vou lhe dar um exemplo. Todas as pesquisas apontavam a ex-governadora Vilma de Faria como favorita na eleição para governo do Estado. E apontavam que ela, contra a deputada Fátima Bezerra, disputando uma eleição para o Senado, seria uma eleição difícil, como está sendo para ela, né? Porém, o que é que se montou aqui no Estado? As famílias tradicionais no Estado, que foram sempre adversárias políticas umas das outras, resolveram se juntar, se unir, em busca de uma conveniência, que é a conveniência de atender o interesse deles todos. E dentro dessa arrumação política, Vilma, que o povo queria que fosse disputar a eleição para o governo, foi deslocada para o Senado. Henrique foi deslocado da Câmara Federal para ser candidato a governador. João Maia do mesmo jeito. E isso tudo fez com que José Agripino, vendo toda essa união da classe política, toda a arrumação em torno da conveniência das famílias tradicionais, também se sentiu com a necessidade de resolver o problema familiar dele, que era a eleição do deputado federal Felipe Maia. E na hora que aconteceu isso tudo, sobrou para quem? Para a governadora Rosalba, que vinha fazendo um governo que havia uma rejeição muito grande, mas nada que inviabilizasse ela de disputar a eleição. Pelo menos disputar, ela teria esse direito, mas o que se percebeu foi feita toda aquela jogada política, com interferência de Henrique, que tem mostrado ter muito poder, né? Tem demonstrado, tem dito pelo menos que tem muito poder, e fez essa articulação política toda para que a governadora também não viesse a ser candidata. Olha, eu assisti, né? Vou falar aqui para os nossos amigos internautas, uma entrevista de Renato Dantas, ex-vereador de Natal, irmão da nossa amiga Márcia Varela, que é casada com Luiz, filho do saudoso Roberto Varela, que ele deu na novela. Ô, Júlio, já que você falou em Renato, vamos fazer aqui uma merchandising. Renato Dantas, do blog do Primo, viu? Aliás, você precisa acessar o blog do Primo. Pois é. Então, o Renato fez uma observação muito interessante na 98 FM. Eu confesso a você que eu não tinha atentado pelo que ele disse, mas depois, para mim, a ficha caiu. Na campanha passada, Garibaldi Alves, filho, votou em Rosalba para a governadora, enquanto Henrique votou em Iberê. Aí, de repente, surgiu aquela pergunta: por que Henrique e Garibaldi ficaram separados? E a resposta estava muito simples, Irã. Na cara de todo mundo, e Renato respondeu, e na época ninguém atentou. Garibaldi pai de Garibaldi, era o primeiro suplente de senador de Rosalba. Então, Rosalba ganhando a campanha, como de fato ganhou para governo, quem foi que assumiu o lugar dela de senadora? O pai de Garibaldi. O pai de Garibaldi. Então, como é que Garibaldi não ia votar em Rosalba? Está entendendo? Nessa eleição agora, Garibaldi foi quem mais defendeu a candidatura de Henrique. E aí você percebe
segundo o Renato, analisando, o que é que aconteceu? Garibaldi queria que Henrique fosse candidato a governador, para a vaga de deputado federal ficar livre para Valtinho ser o candidato. Né? Renato, tá certo? Tá certo. João Maia quis ser o vice, por quê? Porque ele foi ser vice, pegou a irmã dele e botou para ser candidato a deputado federal no lugar dele. Não é verdade? Vilma ia para uma eleição de governo. Vilma tem muitas coisas que sabia que os adversários iam explorar. Pois não, Vilma, você vai para senadora, você vai estar nessa chapa aqui com todo mundo, você vai ganhar a eleição, e Márcia, sua filha, vai ter a eleição dela também assegurada, porque nós vamos passar as bases de volta para Márcia. Então, a verdade, né, que foi feito um acordão, uma conveniência familiar ficou em primeiro lugar, está entendendo? Esqueceram o Estado, os interesses políticos do Estado, esqueceram as divergências que tinha. E Zé Agripino não podia ficar de fora desse processo aí, né? Peraí, quer dizer que resolveram, eu vou resolver do meu filho também, né? Então, isso fez com que o DEM tomasse a decisão. Eles falam em união para mudar o Estado. A união não durou nem a campanha, porque disse que ia estar uma briga maior do mundo, de Vilma com Henrique, de Henrique com Vilma, por causa das pesquisas aí que Fátima está ultrapassando aí, segundo as últimas pesquisas. A gente vai chegar lá nessa questão da pesquisa. Agora, Júlio, isso tudo foi combinado entre eles. A sociedade, voltando a nível nacional, a sociedade do Estado também está atenta, não admite mais esse tipo de conjectura deles. E uma outra coisa, caso Henrique ganhe a eleição, se ele pregam que estão juntos e misturados, é mudança, como é que ele poderá atender a todo esse grupo tão grande? Como é que vai atender? Como é que o Estado vai sair dessa? Olha, Irã, vou apontar aqui algumas situações que é muito frágil no discurso de Henrique. Certo? O que é que Henrique prega? Ele prega que ele bate lá em Brasília, as portas estão abertas, onde ele chega é bem recebido, que ele vai ter condição de tirar o Estado da situação que se encontra. Não é verdade? O que é que as pesquisas a nível nacional hoje apontam? Apontam para um crescimento muito grande de Marina Silva, que diz que se Marina cresceu 13 pontos, né? Então, a probabilidade de Marina ganhar a eleição hoje existe, ninguém pode negar, não é verdade? Verdade. Aí Henrique disse que vai abrir as portas lá em Brasília. Aí eu vou lembrar você o que foi que Marina disse de Henrique numa entrevista. Disse que Henrique era um câncer para a política, que fazia mal à política. Então, como é que, se Marina for presidente, ela dizendo que quer exterminar Henrique da política, Henrique vai abrir porta para o Estado em Brasília? Não existe. Verdade. Não é verdade? Verdade. Hoje, Irã, Henrique é o terceiro homem mais poderoso do país. É o presidente da Câmara dos Deputados. Se Henrique não está conseguindo, como presidente da Câmara dos Deputados, fazer o que ele propaga fazer como candidato a governador, se eleito governador, como ele vai fazer quando for governador de um dos estados mais pobres do país? Júlio, a preocupação que a gente tem assistido, tem visto, inclusive do ex-deputado federal Ney Lopes, que disse o seguinte: passada a eleição, caso o Henrique ganhe, todo esse povo vai estar lá de boca e braços abertos para pedir o seu pedaço. Não, o governo está todo rateado, né? O governo está todo rateado. E nisso o Robson tem sido muito feliz, hein, Irã? Ele disse: olha, meu compromisso, o meu governo será comprometido com o lado técnico. Eu quero atender bem a população. Eu não tenho aqui do meu lado 200, 300 políticos que eu me comprometi para ter que dar um pedaço a esse, um pedaço àquele, um pedaço a fulano. Você está antecipando o nome de Robson, que a gente vai chegar, mas ainda com o Henrique eu queria que ficasse claro uma coisa para o internauta, Júlio. Isso que ele diz na propaganda dele, de que é experiente, que tem 44 anos de vida pública, que vai abrir porta, isso poderá ser um fator, caso ele ganhe, embora que a possibilidade de Marina ser a presidente, isso, como é que você vê isso realisticamente? Não, eu confesso que eu não acredito. Eu vou lhe explicar por quê. Porque se ele tivesse de abrir porta, ele abria agora, que ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Qual é o cargo mais importante hoje do país? O presidente da Câmara dos Deputados ou o governador do Rio Grande do Norte? Óbvio que é o presidente da Câmara dos Deputados que controla o poder legislativo a nível nacional. Então, vou tirar como parâmetro de Seramirim. O que é que Henrique, presidente da Câmara dos Deputados, trouxe para Seramirim? Dos longos 44 anos de mandato de Henrique, ele é deputado desde 21 anos de idade, o que é que veio
para Ceará-Mirim que você possa dizer aqui, isso aqui mudou a vida do povo de Ceará-Mirim. Então você acha que Ceará-Mirim especificamente não tem nenhuma razão de votar em Henrique? Não acredito. E qual é a razão que Ceará-Mirim tem, você e demais, para votar em Robson? Diz pra gente aí. Vou dizer aqui pelo menos 5 motivos para votar em Robson. Primeiro motivo, eu já lhe disse, Henrique teve todos os poderes nas mãos dele. Se ele quisesse nos ajudar, ele teria ajudado Ceará-Mirim. E ele não fez, certo? Não fez. Olha, Henrique é deputado, 44 anos, sempre teve uma votação boa dentro de Ceará-Mirim. Presidente, eu vejo aí, não, barragem de Oiticica, duplicação da BR Ceará-Mirim, nem a duplicação da nossa BR-406 ele lutou para trazer. Não veio uma indústria para cá, para Ceará-Mirim, pelas mãos de Henrique. Segundo ponto, Robson foi o único no estado, Irã, que teve a coragem de sacrificar um mandato de deputado estadual que ele tinha garantido para desafiar esse acordão todo contra todas as classes políticas do estado. E só por esse motivo, Irã, Robson já tem a minha admiração, porque ele está enfrentando tudo que é de tradicional na política do Rio Grande do Norte. Ah, mas Robson participou do governo A, B, C, mas ele não se curvou nesse momento e não participou do acordão. Ele está enfrentando todos esses candidatos. Então, mais um motivo para se votar em Robson. Terceiro motivo, né? Eu nunca ouvi dizer qualquer tipo de escândalo envolvendo o nome de Robson Faria no estado do Rio Grande do Norte, no país. Nunca ouvi. Robson, durante todo o tempo que exerceu o mandato de deputado estadual, de vice-governador, sempre foi um político que entrou e saiu pela porta da frente. Então, Robson é um homem ficha limpa, um homem das mãos limpas, que nunca se envolveu em escândalo. Eu acho isso muito importante para um político. Como é que você chega, né, vai votar num político que responde 30, 40, 50 processos, que foi denunciado por A, por B, por C? Não estou dizendo quem foi, eu estou dizendo que a gente tem que avaliar também essa questão, não é verdade? Então, são 3 motivos para votar em Robson. 4 motivos para votar em Robson. Durante todo o tempo que exerceu o papel de deputado estadual, Irã, Robson sempre foi um político comprometido com os municípios, apresentou vários projetos. Prova disso é a região do claro, que ele milita mais. Claro. Projeto Cidadão Sem Fome, projeto da leitura. Agora, o papel de Robson é o quê? Legislador. Ele é o vereador do estado, não é verdade? Então, foi presidente da Assembleia, criou a Assembleia itinerante, a TV Assembleia, aproximou a população da Assembleia. Tem um projeto do Ronda Cidadão, que é um projeto policial para os bairros. Então, ele é um homem inegavelmente capacitado, já mostrou para ocupar o cargo de governador do estado. Robson, quando foi secretário, Irã, agora de Recursos Hídricos, no início do governo de Rosalba, Robson chegou lá, pegou quem tinha pós-graduação nisso, pós-graduação naquilo, pegou os melhores profissionais e botou para exercer os cargos mais importantes. Acabou com aquela história da politicagem, dizer, não, aqui vai para ali porque é filho de não sei quem, é padrinho de não sei quem. Robson não, botou lá nos cargos quem realmente tinham condição de ajudar o Estado. E o quinto, que eu considero também uma coisa muito importante na política, né? Robson é um homem de compromisso, de palavra. A palavra dada por Robson, a palavra empenhada por Robson, ela é cumprida. E isso tem que prevalecer dentro da política, né? Temos que acabar uma coisa, e hoje está dizendo uma coisa, amanhã está dizendo outra, depois da manhã já vai ser outra, um dia você está de um lado, outro dia você está do outro. Eu disse aqui hoje a você sabe que eu tive um problema, mas eu tinha dado minha palavra a você que está aqui. Então fiz de tudo, mesmo com o problema que eu estou enfrentando hoje, de estar aqui para dar essa entrevista a você. Então a palavra empenhada na política, o compromisso com a população, isso é de extrema importância. Tem que acabar com aquela história, Irã, que o cidadão vai lá para um comício lá na casa de Peixoto. Peixoto, você é o futuro de Ceará-Mirim. Aí faz um comício com Geraldo Melo. Geraldo, você é o futuro de Ceará-Mirim. Faz um comício, se fizer com outro, com Macílio, por exemplo. Macílio, você é o futuro de Ceará-Mirim. Enfim, ele diz o que o cidadão quer ouvir por questão de conveniência para ele, porque ele quer que os 3 estejam junto com ele. Então, eu acho que a palavra de Robson, o compromisso de Robson também
é uma qualidade que ele tem que a gente tem que preservar dentro da política. Eu gostaria só de fazer esse registro, já que o Júlio tocou, que está aqui hoje no programa da redação, ele que ligou, dizendo que não poderia vir, e a razão mais do que justificada, eu compreendi perfeitamente. O seu sogro, Dedé Ramalho, amigo de todo mundo, conhecido de Ceará-Mirim, está passando por um problema de saúde, estava precisando da presença dele lá, mas logo em seguida ele tornou a ligar e fez exatamente todo o esforço, tá, com o entendimento da família, para estar aqui. A gente agradece, viu, Júlio, essa sua, mesmo a gente sabendo que havia um motivo justo. Júlio, mas a gente fala um pouco do Senado, a nível de Estado. A gente passou rapidamente, Fátima e a vice-prefeita de Natal, deputada Fátima e a vice-prefeita de Natal, se dizia que era favas contadas a eleição. Aliás, tem pessoas do lado, né, do acordão, aliás, do lado da chapa de Henrique, que não gosta de falar de que alguém está de férias, né? Que eu diga o senador, o ministro Garibaldi Filho, que não gosta nem de ouvir falar nisso. Se diziam isso no início da campanha com Vilma, o que houve? Será que você falou em ficha suja, ficha limpa? O povo do Rio Grande do Norte está mais atento, a sociedade, o eleitor está fazendo toda essa leitura dessa disputa para o Senado, e a deputada Fátima, com seu jeito humilde, simples, uma guerreira, uma trabalhadora em prol da educação, chegando, como diz no ditado, e está preocupando agora as hostes da chapa de Vilma e Henrique? Olha, Irã, é natural que o eleitor busque votar naquela pessoa que ele se identifica com ela. Fátima é uma mulher do povo, saiu lá do sertão da Paraíba, veio estudar aqui no Rio Grande do Norte, estudou, se formou, foi eleita deputada estadual, deputada federal, uma mulher de luta, defensora dos mais necessitados, participou ativamente das lutas em defesa das questões sociais, das entidades de classe. Enfim, Fátima tem uma história, uma trajetória marcada pelo trabalho. Não quero aqui, não vou cometer uma injustiça de falar mal da ex-senadora, claro, da ex-governadora Vilma de Faria. Mas, se você comparar o trabalho de Fátima nos últimos tempos pelo Rio Grande do Norte, com tudo aquilo que Vilma fez, eu acredito que aquilo que Fátima lutou, aquela bandeira que ela levantou, foi muito mais importante para o Estado do que as questões que Vilma levantou. Sem entrar nem nesse mérito da questão de escândalo, da questão que é do conhecimento de todos. Mas eu vou trazer aqui para a nossa realidade de Ceará-Mirim. A maior obra dentro do nosso município nos últimos anos, certo? Talvez a mais importante de todos os tempos, está aqui em Ceará-Mirim graças ao trabalho de Fátima, que é a questão dessa IFRN. Irã, eu me lembro quando eu era pequeno, mais novo, eu ainda sou baixo, né? Ainda sou pequeno. Quando eu era mais novo, eu estudava no Colégio Santa Águeda e tinha um sonho de estudar na ETFER. Fizemos lá o curso de elétrica, mineração, fizemos várias vezes o concurso e tinha esse sonho. Saía todos os dias daqui de Ceará-Mirim, a gente acordava, me lembro, minha avó me acordava, 4h40 da madrugada, 4h40 da manhã, o galo estava cantando, a gente acordando, para tomar café, tomar banho, para pegar o busão, né, o ônibus do estudante, de 5h30 da manhã, para a gente poder ir para a aula. Naquele tempo, Ira, não tinha a quantidade de ônibus que tem hoje, não. Naquele tempo era só um pau amarelo, né? Você lembra daquele do amarelão, dirigido por seu Wilson, e a gente saía aqui para estudar em Natal. Hoje, nós temos aqui dentro de Ceará-Mirim, nas nossas portas, a IFRN, que é um sonho de todos nós, que nossos filhos estudem lá, porque a gente sabe que quem estuda na IFRN, quem faz um curso profissionalizante no IF, sai de lá praticamente com o mercado de trabalho, com as portas do mercado de trabalho abertas, não é verdade, Irã? E hoje nós temos aqui em Ceará-Mirim uma IF, graças à deputada Fátima Bezerra, certo? Os trens, o VLT, que está aí para ser implantado em toda a região metropolitana, inclusive chegando até Ceará-Mirim. Que não vinha. Não vinha. Um trem novo, moderno, com ar-condicionado, com passagens mais baratas, com transporte muito mais rápido. Está aí, Irã, chegando nas nossas portas, chegando para beneficiar o povo,
graças ao trabalho de Fátima. O Céu das Artes, que está lá no Conjunto Novos Tempos, uma luta de Fátima. Os ônibus amarelinhos, que estão aí servindo os alunos da Rede Municipal de Ensino, de uma só vez. Com Peixoto, adversário dela, ela colocou emenda e botou 11 ônibus amarelinhos para Seramirim. Peixoto nunca bateu na porta do gabinete de Fátima, para Fátima prontamente não ajudar Seramirim. Então você veja, Irã, que isso fez com que esse trabalho de Fátima, que tem acontecido em todos os municípios do estado, sobreponha todo esse acordão político. O povo está aí, de um lado está todos os políticos do estado, do lado de Vilma, 20 deputados, e do outro, do lado de Fátima, somente o povo. E hoje as pesquisas já apontam que Fátima virou a campanha e vai ganhar as eleições, eu não tenho dúvida disso. Inclusive, Irã, vai ganhar aqui em Seramirim também, vai ganhar bem aqui em Seramirim. É esse assunto que a gente vai conversar com o presidente do PSD, Júlio César, ex-vereador, e a gente vai para mais um breve intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco com o Pinga Fogo no final desse terceiro bloco. Voltamos já.